Beryl teve muitos pupilos em sua época como mestre do dojo. Até agora, inclusive, ele ainda está ensinando algumas pessoas na arte da espada, fora da ordem, obviamente, porque eles não são alunos, são apenas cavaleiros que ele está ajudando. E muitos dos alunos que conhecemos se tornaram pessoas muito importantes, ou outros que são gênios absolutos. Porém, outros não fazem tanto sucesso assim, e alguns que ainda estão aprendendo, inclusive. Então hoje eu vou te contar sobre todos os alunos do Beryl que já apareceram até agora na Light Novel. E essa lista é insana. Eu sou o Diogo e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço muitos vídeos de animes de Isekai e fantasia que eu sei que você vai gostar, então você tá perdendo tempo. E além disso, estamos chegando perto de 100 mil inscritos, rapaziada. E falta pouquíssimo pra bater a meta, então com a sua ajuda nós podemos chegar lá. Então se junte à comunidade e acompanhe os vídeos que você não vai se arrepender. Vamos começar com a Lúcia, que sem sombra de dúvidas é uma das alunas mais marcantes de Beryl. Tendo começado a gostar de seu professor enquanto ainda tinha aulas com ele, a Lúcia começou a querer que ele tivesse mais fama, que ele tivesse uma fama equivalente à sua habilidade, porque ele merecia mais reconhecimento. E assim, ela decidiu que construiria um nome para o seu professor. Para isso, ela precisou construir seu próprio nome primeiro, conseguindo com suas habilidades incríveis se tornar a comandante dos Cavaleiros da Ordem de Libério. E embora a Lúcia seja extremamente talentosa, não existe dúvidas que os ensinamentos de Beryl a ajudaram bastante também, pois ao sair do dojo e prestar o exame para entrar na ordem, ela literalmente solou todos que estavam ali, até os instrutores, como se não fosse nada, mostrando que o que ela aprendeu com Beryl é muito melhor do que qualquer outro ali. A esgrima que Beryl ensinou com o talento de Lúcia é o que a tornou tão grande assim, porque ela é um gênio querendo ou não. O estilo de combate da Lúcia é principalmente focado em velocidade. Ela é muito rápida, sendo uma das pessoas mais rápidas que Beryl conhece, e por isso ele usa ela como parâmetro de referência. Quando ele conhece alguém rápido, ele para. Essa pessoa é tão rápida quanto a Lúcia? Não, então ela é mais rápida. E aliada à sua velocidade, a Lúcia também faz barragens incessantes de ataques contra seus oponentes, não deixando passar uma única abertura e não dando aberturas. E além disso, por ser a comandante dos cavaleiros, ela tem bastante experiência de combate, embora não tanto quanto Beryl. Então temos Handrid, que é um caso curioso. Quando conhecemos Handrid no começo da série, embora saibamos que ele tenha feito um nome incrível para si mesmo, nós não sabíamos realmente o peso que o seu nome carregava. Afinal, a Selna também é uma aventureira e ela é muito mais forte do que ele, ela tem um nome bem maior do que ele. Mas Handrid é um aventureiro de rank oceano, o terceiro ranking mais alto e muito prestigiado. E ele só não está no ranking acima do oceano por um simples motivo: ele deixava outras pessoas levarem os créditos pelo que ele fazia. Handrid não tinha problemas em deixar seus companheiros levar os créditos pelas missões. Ele é muito de boa e não ligava pra isso. E por isso ele não subiu de ranking, mas se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse pegado todos os créditos para si mesmo quando ele fazia as coisas, ele já estaria no segundo ranking mais alto. Então Handrid é muito poderoso, tem um grande nome para si mesmo e é importante no mundo dos aventureiros. Além disso, Handrid também é muito famoso e conhecido entre os espadachins, entre os guerreiros, pois temos uma cena muito legal, onde Hemblitz o encontra e reconhece imediatamente Handrid pela sua fama, achando incrível conhecer tal pessoa naquele lugar, e principalmente achando incrível que ele também é um aluno de Beryl. E olha que Hemblitz é o vice-comandante da ordem, e para ele ter ficado surpreso e feliz em encontrar Handrid, que também é alguém famoso desse jeito, mostra o quão grande Handrid é e o quão conhecido ele é. Ele se tornou um grande aventureiro muito experiente e habilidoso, que usa principalmente a esgrima que o Beryl ensinou para ele, e por isso ele se tornou um bom substituto para o Beryl no dojo. De todos os alunos que o Beryl já teve, o Handrid seria aquele que mais se assemelha a ele, seja em personalidade ou em base mesmo. Os dois são muito pé no chão, os dois são muito firmes. Então o Handrid é muito semelhante ao seu professor e por isso ele também será um bom mestre para o dojo. Logo chegamos em Selna, que também é chamada de Surena por causa da pronúncia em japonês. O nome dela se escreve Selna, mas a pronúncia em japonês é Surena. Eu acho meio estranho chamar ela de Selna depois de passar tanto tempo chamando ela de Surena. Ela é uma das alunas mais bem sucedidas de Beryl, tendo chegado ao ranking negro como aventureiro, e é algo impensável para todo mundo. Isso é um feito incrível. É um título que diz que você é uma das pessoas mais poderosas do
país. Não é à toa que ela sempre está ocupada fazendo coisas, porque é a responsabilidade dos fortes. Mas isso também mostra o quão talentosa a Surena é, porque ela só passou 3 anos no dojo do Beryl, embora 3 anos também seja bastante. E isso porque 3 anos foi o tempo em que o Beryl e sua família cuidaram dela antes que ela fosse adotada. Mas nesses 3 anos ela aprendeu o suficiente para que hoje em dia ela não apenas seja grata aos ensinamentos que o Beryl deu para ela, mas que ela também reconheça que os ensinamentos dela foram importantes para a sua base e que o que o Beryl ensinou para ela é muito importante. E isso também nos diz mais sobre o talento incrível de Selna, pois ela teve aulas com ele por 3 anos e ainda assim ascendeu a esse posto com sua força incrível. Ela também é uma das poucas pessoas que, com base nos ensinamentos dele, desenvolveu seu próprio estilo de combate, sua própria esgrima, onde ela usa 2 espadas e luta de maneira selvagem, bruta. Então Surena, sem sombra de dúvidas, é um dos gênios que o Beryl ensinou. Agora temos Kurune, esse monstrinho em forma de mulher. Kurune não teve aulas com Beryl por tanto tempo assim, já que durante o seu tempo no dojo, quando aconteceu o exame para cavaleiros da ordem na capital, ela saiu do dojo para ir prestar o exame e então passou, mas ainda assim, o que ela aprendeu com ele aquele tempo foi muito importante para o desenvolvimento de Kurune, embora também nos mostre que não foi completo. Isso porque quando Beryl chegou na ordem, vemos que Kurune tem tido dificuldades com seu estilo, com o alcance, com a força que ela coloca na sua espada. Ela não tem conseguido eficientemente lutar contra seus oponentes. É inclusive quando Beryl sugere que ela mude sua espada, pegar uma daquelas espadas largas e grandes, que inclusive casou perfeitamente com o estilo dela. A maior força de Kurune é sua força monstruosa, que ultrapassa até mesmo o Helmblitz. E essa espada não permite apenas que ela use essa força completamente, como oferece um grande alcance, porque ela é muito maior que espadas comuns. Então, sem sombra de dúvidas, com essa espada, Kurune ficou muito mais forte. E Kurune é uma cavaleira da ordem e é consideravelmente menos habilidosa que outros discípulos, como a Lúcia, a Surena ou até mesmo a Ficel. Mas ela ainda é muito poderosa e conseguiu se tornar uma cavaleira. Afinal, para entrar na ordem, você tem que ser uma elite dentre as elites. Porém, sem sombra de dúvidas, alguns anos a mais de treinamento teriam feito Kurune ficar ainda melhor do que ela é hoje. Então temos a minha favorita, que é a Ficel. E inclusive eu quero geral aí nos comentários falando qual que é a sua favorita, ou se você conheceu uma que você não conhecia antes e gostou dela neste vídeo. Comentem que eu quero saber as suas preferências de alunos. Ficel é o que eu considero um dos maiores talentos que o Beryl já ensinou, com ela sendo um gênio dentre os gênios, sem sombra de dúvidas. Primeiro, ela estudou esgrima com ele por alguns anos e ficou fixada, obcecada com isso. Ela só pensava em esgrima e só estudava isso. E graças a tal, ela ficou muito habilidosa na espada. E depois de sair do dojo, ela ficaria fixada com magia ao descobrir seu talento, e não aprender magia então sem pensar 2 vezes antes. E dessa forma, ela aprendeu 2 estilos de combate completamente diferentes um do outro. E ainda por cima, ela aprendeu com 2 professores extremamente poderosos e habilidosos, a Lucy para magia e o Beryl para espada. E mesmo tendo dividido seu tempo em 2 estilos opostos, Ficel ainda conseguiu se tornar extremamente boa nos 2, dominando ambos. Então os misturou dentro da magia da espada. E é claro, é um estilo de combate muito forte que poucos podem usar, com ela sendo a melhor nesse campo. O estilo de luta de Ficel, ao lado de sua magia da espada, a torna incrivelmente poderosa, uma das alunas mais fortes de Beryl, tanto que ela sobrecarregou ele em uma batalha. Eles lutando um contra o outro, que eu falei neste vídeo, fez ele quase perder para ela. Mas se Ficel, gastando seu tempo para vender 2 coisas diferentes, ficou tão poderosa assim, imagina se ela tivesse focado apenas em uma coisa. Ela teria virado um monstro completo. Agora chegamos em Baldur, que é um ferreiro, mas Baldur é alguém verdadeiramente incrível. Mesmo sendo um adulto mais velho, ele não teve medo de pedir para ser ensinado por alguém mais jovem do que ele, até porque era uma área que ele não conhecia, e ele não faltou com respeito. Ele sempre foi muito respeitoso com Beryl, que era o seu mestre, e mais novo. Ele só estudou por 1 ano, mas nesse ano ele se dedicou à espada e aprendeu muito com Beryl e os outros. Inclusive naquele tempo ele também aprendeu com a experiência de outros alunos, sobre como ele se sentiu ao pegar uma espada, como que era balançar uma espada, o peso de espada, essas coisas. Ele foi anotando tudo o que ele podia ver, técnicas, experiências, sensações, para se tornar um ferreiro melhor. Baldur é um ferreiro, mas ele pensa que um ferreiro deve conhecer a espada para se tornar ainda melhor em sua profissão. E ele não está errado, e claramente ter passado por isso o tornou um ferreiro ainda melhor do que ele era antes. Não é à toa que atualmente ele é um ferreiro que, embora tenha uma forja pequena na capital, pessoas importantes vão até ele
como a Surena, como a Lúcia, como a Kurune, algumas pessoas da Ordem e tudo mais. Ele tem uma ferraria pequena, mas ele é requisitado por pessoas importantes, mostrando sua habilidade. Além disso, ele é quem fez a espada atual de Beryl, que é uma espada incrivelmente poderosa, então ele é muito talentoso. Logo temos Millie, a filha adotiva de Beryl, e embora Beryl não pretendesse forçar ela a aprender esgrima, Millie ficou interessada após ver a espada de Beryl, gostando dela e querendo aprender mais sobre isso. Mas ela também tem talento para magia e por isso foi para o Instituto Mágico, onde lá então ela entrou na aula de espada mágica, que é inclusive a técnica de Ficel. Aqui ela se torna uma aluna de Ficel em questão de magia, mas Beryl daria aulas para ela sobre esgrima e espada, ensinando o básico para ela e alguns outros alunos atualmente. E claro, com o básico, ele está ensinando para ela as mesmas técnicas que ele ensina no dojo, o que faz de Millie, além de sua filha, também uma pupila, pelo menos na arte da espada. Embora, é claro, ela também seja aluna de Ficel em questão de magia. E ao lado de Millie temos outros 4 alunos da classe de Ficel, que também aprendem espada junto com Beryl. Eu não vou chamar eles de pupilos ou discípulos, porque de fato eles não têm essa relação. Eles são apenas crianças que Beryl está ensinando um pouco para que eles fiquem bem na aula. Porém, ainda assim, ele está ensinando eles com as técnicas do seu dojo, então, embora eles não sejam pupilos, eles merecem uma menção honrosa nessa lista. Agora vamos falar sobre Rose Mablehart, o tanque de guerra. Rose foi a única aluna de Beryl que fazia parte da religião de Sven e que vem do país religioso de Sven, onde ela o conheceu enquanto ela estava em uma jornada para expandir seus horizontes, treinar em lugares diferentes e aprender mais sobre as coisas. Onde ela passou pouco tempo no dojo, mas foi suficiente para aprender muito com Beryl e o considerar seu estimado professor, alguém especial para ela. Ela o respeita muito. Ao voltar para seu país, ela se tornaria a tenente da Ordem dos Cavaleiros Sagrados de Sven, que é uma posição muito semelhante ao Hemblitz em Libério. Ela seria a segunda em comando nesse caso. Porém, ela foi pega na disputa de poder que estava acontecendo em seu país e perdeu seu cargo, onde no meio dessa disputa de poder, ela acabou lutando contra Beryl, inclusive. E Rose, embora tenha treinado como espadachim, carrega consigo um grande escudo de pipa e seu foco é a defesa. Seu estilo de combate é se defender e então contra-atacar, sendo muito parecido com o estilo do próprio Beryl. E a sua defesa sólida é uma das defesas mais poderosas da série, e a Rose é um tanque de guerra. Então chegamos aos irmãos gêmeos Klein, sendo compostos por Edel Klein e Adel Klein, onde eles são irmãos que começaram a ter aulas no dojo quando Beryl ainda era seu professor, mas então porque ele foi afastado do dojo para ir para a capital, Handred se tornou o novo professor deles, então eles são pupilos tanto de Beryl quanto de Handred. Edel é um irmão mais quieto e na dele, muito tímido, embora não trema na hora de fazer coisas e pegar na espada, e ele inclusive é um pouco mais forte que a sua irmã, mesmo que ele seja mais tímido. Adel, por outro lado, é irmã e tem uma forte força de vontade e presença marcante. Ela é bem direta com suas palavras e não teme os outros, ela não tem medo de se expressar, sendo até um pouco cabeça quente e selvagem nesse quesito. Mas mesmo com esse temperamento, ela ainda consegue reconhecer quando está errada e se desculpa apropriadamente quando necessário. E além disso, o estilo de Adel é muito parecido com o de Surena, porque ela é muito selvagem, bruta, ela avança com uma ferocidade que parece um animal, enquanto o de Edel já é mais suave e segue um fluxo, e é um pouco mais forte que o de sua irmã. E os dois ainda são alunos do dojo, mas eles são incrivelmente talentosos e não temos dúvida de que eles farão grandes nomes para si mesmo no futuro. O próprio Beryl comparou Adel com Surena, mostrando que talvez ela possa chegar naquele ranking no futuro. E por fim temos o Warren Flanvelk, que é um caso especial. Warren é um nobre, ele é o chefe da casa de Margraves que fica na fronteira de Libério, mas Beryl nunca soube que ele era um nobre até ele conhecer ele como nobre. Beryl estudou com o pai de Warren, Gisgard, no dojo de seu pai quando os dois eram mais novos, sem saber que o seu amigo era um nobre. E mais tarde, Gisgard levaria seu filho para o dojo de Beryl para ser treinado pelo seu amigo, onde Warren treinou na mesma época que a Lúcia e Handred, sendo um amigo próximo de a Lúcia e confidente dela, onde inclusive ele treinou por 6 anos inteiros no dojo, finalizando completamente sua educação lá dentro. Então ele é um bom espadachim, embora não tenha seguido uma carreira em profissão de combate. Mas o negócio é que ele não esperava ser um nobre, ele era o terceiro filho, e foi por isso que ele foi para o dojo para treinar na espada e seguir outro caminho. Porém, quando ele voltou para sua casa, seus irmãos tinham morrido e ele precisou assumir como herdeiro da casa. Por isso ele é um caso especial. Enquanto Baldur também não é combatente, mas ele mexe com espadas constantemente, Warren por outro lado entrou em um mundo completamente diferente. Mas ele ainda é muito
muito gente boa. E inclusive ele quer casar o Beryl com a sua irmã, porque eles estão à altura um do outro. E bem, meus amigos, esses foram os discípulos de Beryl até o momento. E esses foram até o volume 6 da Light Novel, que é até onde eu tive acesso. Eu sei que no volume 7 nós falamos um pouco mais sobre a Rose e Sven, então não temos outro aluno sendo colocado na história, porém sem sombra de dúvidas, se houver um volume 8 e mais, com certeza haverá mais alunos, afinal Beryl treinou muitas pessoas quando ele era mais novo, ele passou muito tempo ensinando. E embora existam alunos que já cresceram na vida e estão no seu auge, existem outros que ainda estão aprendendo, e um deles é a Millie, que também é a filha de Beryl, e se você quer conhecer mais sobre ela, neste vídeo eu conto o que você precisa saber. Não se esquece de se inscrever no canal para me ajudar e deixa o gostei aí para apoiar o vídeo. Agora, fui.